Será que eu estou no caminho certo? Você já se fez essa pergunta? Pare e pense. Quando você acorda, você diz: Hoje eu vou ferrar com a minha vida? Acredito que não, não é mesmo? Então todo mundo acorda querendo e fazendo o seu melhor. Mas se eu acordo fazendo o meu melhor, por que eu ainda tenho essa dúvida? Hoje eu vou te mostrar como identificar esses sinais do universo que te indicam que você está, no caminho certo. Me chamo Tatiana Pagung, sou psicoterapeuta e professora de meditação e autoconhecimento. Falo sobre a espiritualidade na prática, te ajudando a expandir a consciência para uma vida com mais propósito e equilíbrio. Essa pergunta ela é muito comum porque somos seres controladores por natureza, né? Algumas pessoas até temem as mudanças, querem que as coisas permaneçam do mesmo jeito, porque como é que eu vou lidar com esse novo? Eu não sei lidar com esse novo, vem insegurança. Só que a lei maior é a lei do movimento, então as coisas tendem a mudar, né? Só que a gente não tem como ter essa certeza do externo, a gente quer uma coisa que realmente não tem. Não tem como controlar que alguém pense do jeito que a gente espera, que as coisas aconteçam do jeito que a gente espera. Mas por mais que a gente não tenha essa certeza do externo, nós temos uma bússola interna que nos orienta dizendo o que sim e o que não. Quando eu fiz faculdade de cinema, eu me apaixonei por aprender a escrever roteiros. Nossa, era muito gostoso. Escrevi inclusive um musical infantil, né? Acabei escrevendo para o teatro também, fiquei em cartaz com esse musical, e porque eu já era atriz formada, já fazia teatro desde a infância, e aí eu estava entrando nessa fase do cinema, escrevendo, dirigindo, nossa, muito bom. E de tudo que eu aprendi, de tudo que eu li na faculdade de cinema, um bom roteiro, uma boa história, para que ela seja contada, você precisa saber o final para começar a escrever esse roteiro. Você precisa saber onde você quer chegar, né? E aí, você sabendo onde você quer chegar, você vai conduzindo aquela história. E assim também somos nós na nossa vida, né? Uma vez meditando, a espiritualidade me mostrou o seguinte, que eu estava pegando conceitos sobre as energias de fé e confiança para uma live que inclusive está aqui no canal, se você quiser assistir, é só procurar na playlist aí de aulas de autoconhecimento, espiritualidade, consciência, que você assiste essa aula sobre fé e confiança. Então a espiritualidade me mostrou o seguinte, que a fé é o destino, a confiança é a estrada e a intuição é a nossa bússola que vai nos conduzindo nesse caminho. E por que é importante estar conectada com essa bússola? Porque às vezes a gente sente que a vida nos coloca um monte de muros. Você já passou por essa situação que você estava indo numa direção e começa a dar tudo errado? Aí começa a dar tudo errado, aí você começa a ficar frustrado e você, por que que a vida, né, tá fazendo isso comigo, colocando esse enorme muro na minha frente? Só que na verdade isso é um erro de percepção. Uma vez a espiritualidade também me mostrou, né, me explicou, explique para os seus alunos que esses muros que eles percebem, na verdade, são enormes setas. E eu nunca mais esqueci, né, desse exemplo. Na verdade, a espiritualidade está colocando setas para nos ajudar, para nos auxiliar, num caminho muitas vezes de menor resistência, mas nós somos seres muito controladores e teimosos, e a gente vai e insiste ali como se aquilo fosse um muro, e muitas vezes a gente consegue arrebentar o muro, a gente vai, né? Só que a gente passa para o outro lado que é todo lascado, né? Todo arrebentado. Aí muitas vezes são aquelas pessoas assim, eu consigo as coisas na minha vida, mas tem que ser com muita luta, com muito esforço, né? Com muito sofrimento. Eu sou uma pessoa boa, mas eu tô sempre, né? Me ferrando, né? Sempre as coisas acontecem comigo. Muito disso é porque a pessoa não escuta essa voz interior. Ela não está conectada com essa bússola interna, se deixando levar, né? Já aconteceu com você isso? Me conta aqui de alguma coisa, por exemplo, se você lembrar agora, alguma coisa que, entre aspas, deu errado no passado e que hoje você agradece. Ai, que bom que aquilo não foi naquela direção. Eu teria vários exemplos aqui para contar para vocês, né? Um deles, uma vez, eu queria me mudar, né? Já morava aqui em São Paulo, sou carioca, né? Já dá para perceber pelo sotaque, eu morava aqui em São Paulo, eu queria me mudar,
mas aonde eu morava foi onde eu comecei com o Espaço Racho a São Paulo, né, aqui em São Paulo ensinando, né, o curso de meditação, atendendo como terapeuta, então tinha ali no meu prédio salas comerciais que eu alugava por hora, porque ainda não era muito conhecida, então não tinha condições ainda de ter um espaço fixo. Mas foi crescendo, as pessoas foram me conhecendo, então já podia ter um espaço bonitinho, fixo, né? E eu pensei num formato, né, de espaço para onde eu poderia me mudar e não dava certo, né? Tudo que eu tentava não dava certo, até que eu parei para meditar, falei, peraí, o impulso de mudar está certo, mas o caminho não é esse. E aí eu percebi, na minha intuição, um outro caminho, um outro formato que até então não tinha percebido. E foi eu perceber isso, começar a agir, as coisas fluíram assim. Eu me mudei na semana seguinte, o meu espaço fixo também, ele aconteceu. Eu só fechei há pouco tempo, porque eu tive que fazer repouso na minha gestação e com o bebê pequeno, aí eu dei um tempo, por enquanto, no espaço presencial e estou atendendo somente online. Mas na época foi muito incrível isso, né? Então, esse é um dos exemplos. E depois eu agradeci que o formato anterior que eu tanto queria não tivesse dado certo, né? Falei, nossa, todas as vezes que eu pensava nisso, falei, nossa, ainda bem que não deu certo daquele formato, que esse formato está tão bom, esse espaço, esse local, né? Então a gente não percebe muitas vezes por não estarmos conectados ali, né, com a nossa intuição, com a nossa bússola interna. Por quê? Porque às vezes a nossa empolgação atrapalha. Não é só uma emoção no sentido negativo, às vezes pode ser uma empolgação, algo que você acha muito positivo, mas essa empolgação, essa ansiedade pode nublar sim a sua percepção. E eu quero deixar claro aqui que a fé que a espiritualidade me mostrou não é uma fé religiosa, é uma fé de uma certeza que vem da nossa intuição. É nesse sentido assim, ó, é para lá que eu vou, é para aquela direção que eu vou, puxa, é ali, né? Nessa época, qual era a minha fé? Poxa, eu quero ir para um espaço fixo para atrair mais pessoas ainda, um espaço maior, onde eu consiga formar grupos. Então, eu tinha certeza que já estava na hora de sair daquele espaço alugado por hora para um espaço fixo. É nesse sentido, é essa fé que aquilo que nada vai te abalar, nenhuma pessoa vai chegar, não, mas não faz assim, faz assado, não. Você sabe exatamente para onde você quer ir, no formato que você quer, aquilo fica redondo no seu coração. Então a fé é nesse sentido. E aí você vai. E na hora que você dá o primeiro passo, nós não estamos sozinhos. A espiritualidade, ela nunca nos abandona. E ela vai nos fortalecendo no caminho, vamos criando resiliência, confiança, né? E aí a gente vai percebendo para onde a energia vai nos conduzindo. Por isso que é importante, né? A gente trabalhar, né, as nossas emoções, ter esse autoconhecimento para que a gente possa estar bem ligadinho ali com a nossa voz interior. Agora, a nossa mente, o nosso ego, ele dará mil razões contrárias diante das dificuldades. Então, é muito importante também isso, né? Porque às vezes a pessoa, então essa dificuldade aqui é uma seta que está me apontando para outro caminho. Calma. Quando as coisas começam a não dar certo, sim, mas não confundir isso com alguma dificuldade que você esteja precisando superar. E a dificuldade nada mais é do que aquilo que você veio aprender aqui. Então, claro que vamos errar, vamos passar por dificuldades, mas não colocar peso diante dessa dificuldade, trabalhar essa dificuldade com simplicidade e não confunda com facilidade, né? Facilidade nunca vou falar aqui, realmente nada é fácil, o caminho ele não é fácil, mas ele pode ser simples. E a simplicidade é justamente o que? O peso, a leveza que eu dou. Eu vou deixar minha mente, né, me dar mil razões diante das dificuldades para desistir, ou para isso ou para aquilo, pegar um caminho mais fácil, que não seja dentro da minha verdade, é você perceber, peraí, estou abrindo concessão com a minha verdade? Ou estou de fato seguindo aquilo que mora no meu coração, seguindo aqui a minha fé? Ah, Tati, se a questão do caminho certo for uma mudança muito grande que esteja se apresentando para mim, uma vontade de começar uma nova profissão, mas como é que eu vou largar a minha antiga profissão? Calma, né? Você não precisa saltar um abismo, você pode construir uma ponte. Você vai migrando, assim foi a minha vida, assim foi a minha história.
né? Eu tenho aqui no canal como foi meu despertar espiritual. Se você ainda não assistiu e quiser, vou deixar o link aqui na descrição. Né? A gente constrói uma ponte e vai atravessando, né? É um processo, é um caminho que você faz e você vai percebendo, né? Que isso aqui está fazendo muito mais sentido, que você está indo no caminho certo, você vai enchendo, né? Esse baldezinho aqui, vai esvaziando esse aqui, até que esse aqui, uma hora, ele vai sumir, né? Do seu campo aí, da sua vida, e o outro vai seguir naturalmente. Então, observe, um vídeo, um livro, uma conversa, tudo pode ser um sinal. Tudo pode estar te indicando, opa, peraí, será mesmo? Deixa eu observar, né? Se eu for por esse caminho, observe os sinais, sinta se aquilo faz, né, o seu coração vibrar, se é coerente com o que você pensa, com o que você sente, né? Tenha discernimento e se ficar redondinho, siga. E se você se cansar nesse caminho, faz parte, a pausa também faz parte da música. E a música da vida, ela continua, siga, pare, respire, observe, sinta e siga com leveza e verdade. E se você ainda estiver se perguntando se está no caminho certo, olhe para dentro. Você sente mais verdade? Você sente que está mais conectado com quem você é? Está crescendo e aprendendo mesmo com os desafios da vida? Esses são os maiores sinais de que sim, você está no caminho certo. Até o próximo vídeo.